O Supremo Tribunal Federal, STF, derrubou a lei que permitia a produção, a venda e o consumo de 4 inibidores de apetite. O que são esses inibidores? Bom, a gente vai explicar já já. A decisão do STF considerou que cabe à Anvisa e não ao Congresso Nacional estabelecer regras sobre esse tipo de medicamento. A gente vai entender mais sobre a repercussão dessa decisão conversando com a Betânia Souza. Bom dia, Betânia, bem-vinda ao BDT dessa semana. Que seja uma boa semana, né? Tá me ouvindo? Bom dia, Joselma. Muito obrigada. Sim, estou te ouvindo. Era só um mosquitinho que estava aqui fazendo um barulhinho no meu ouvido. Sim, Joselma, que a nossa semana seja produtiva e muito boa. A gente vai falar então sobre essa decisão aí do Supremo Tribunal Federal. Vamos conversar com o presidente do Conselho de Farmácia aqui do Tocantins, o Maicon Paiva, e ele vai poder explicar para a gente melhor e até mesmo falar sobre quais são essas substâncias. Muito bom dia, seja bem-vindo, Maicon, aqui com a gente. E a primeira pergunta é essa: quais são essas 4 substâncias? Bom dia, Betânia, Joselma e a todos que estão acompanhando o Bom Dia Tocantins. Uma ótima segunda-feira a todo mundo. Olha, essas 4 substâncias que fazem parte desse grupo de inibidores do apetite são a sibutramina, a anfepramonas, feprontorex e o mazindol. Então, são 4 medicamentos que estão incluídos aí, considerados como emagrecedores. Dessas substâncias, quais ainda estão sendo utilizadas no Brasil? Olha, normalmente a mais utilizada e mais comum de ser encontrada no mercado é a sibutramina, porque existem laboratórios que ainda fabricam. As anfepramonas e o femprontorex, por exemplo, no Brasil, as indústrias especificamente deixaram de fabricar, apesar de ter ainda a autorização para que ela fosse fabricada. Em países do Mercosul, elas ainda são fabricadas em outras indústrias farmacêuticas de países vizinhos e esporadicamente são encontradas no Brasil, mas a mais comum e mais difundida ainda é a sibutramina. A subitramina. Sibutramina. Agora embolou tudo. Sibutramina. Exato. Ela ainda é fabricada e ainda é receitada pelos médicos? É sim, ela faz parte de alguns protocolos de emagrecimento e é bom destacar que inclusive ela está presente na relação de medicamentos oferecidos pelo SUS, né? Então o Sistema Único de Saúde oferta a sibutramina como parte de um protocolo de emagrecimento e está presente também nos consultórios médicos, dos endocrinologistas, né? Dos médicos que trabalham com tratamento da obesidade. E a partir dessa decisão, o que acontece, Maicon? Olha, nesse momento, as farmácias, drogarias, né, por exemplo, que tem esse medicamento estocado, vale lembrar que a sibutramina, como todos esses outros que eu acabei de citar, são medicamentos de controle especial. Né? Aquele medicamento que há necessidade de uma receita para que ele seja dispensado, a receita é retida na farmácia, se pega dados do paciente, né, e esses dados são transmitidos para a Anvisa através do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Então, eles estão registrados, seu lote, fabricação. Então, nesse momento, as farmácias precisam dar a saída desse medicamento, né, como exclusão, para que eles sejam coletados, né, pela indústria farmacêutica ou as distribuidoras que fizeram essa distribuição para as farmácias, tendo em vista que agora está proibida a sua venda também. E essa proibição da Anvisa, porque primeiro foi a Anvisa que proibiu, né? O Supremo só está legitimando que é a Anvisa que deve fazer isso e não o Congresso. Por quê? Que danos que pode aí trazer à saúde? Olha, é bom destacar que o Brasil era um dos poucos países ainda onde existia essa autorização. A FDA, que é como se fosse a nossa Anvisa lá nos Estados Unidos, né, a agência americana, ela já proibia essa venda, comercialização, porque os estudos comprovam, né, dos prejuízos que podem provocar à saúde. Ou seja, se coloca numa balança do que é mais vantajoso e do que é prejuízo à saúde, né? Então, a agência americana avaliava que os prejuízos à saúde eram maiores, mais impactantes, com relação ao benefício que seria o emagrecimento. Por quê? Porque todos esses medicamentos, eles agem no sistema nervoso central, ou seja, no nosso cérebro. São capazes de provocar uma série de reações e de problemas, inclusive para pacientes que têm problemas cardíacos, ou seja, cardiovasculares, pacientes que têm pressão alta, o seu risco ainda é mais aumentado. Então, são uma série de situações, de problemas que podem ocasionar na pessoa que faz essa utilização. Mais que emagrecimento pode trazer prejuízos sérios, né, Maicon? Com certeza. Muito obrigada aí pela participação aqui com a gente, tá bom? Obrigado, boa semana bom para dia. você. É isso então, né, José?